Começamos. Tudo bom, guerreiros? É, a gente vai hoje fazer mais uma live literária. Está sendo uma experiência para mim bastante interessante falar um pouquinho sobre literatura, que é uma cachaça boa. E eu estava pensando, fiquei pensando a semana sobre qual livro falar. Eu pensei em fechar em uma obra de Humberto Eco, um autor o qual eu gosto muito, e retomei um dos romances dele, e aí eu fui percebendo que poderia fazer uma coisa um pouco mais abrangente, um pouco maior. O nosso vizinho resolve usar a furadeira exatamente nesse horário. E falar um pouquinho do Humberto Eco. Né? Eu tenho uma história um pouco pessoal com Humberto Eco, que é um escritor que ficou muito conhecido, popularmente conhecido, depois da publicação de O Nome da Rosa, no final dos anos 80, da década de 1980, que fez um grande sucesso, vendeu demais, tal, e principalmente depois do filme, né? O Nome da Rosa, com Sean Connery e tal, que é uma adaptação interessante. Humberto Eco gostou da adaptação, inclusive. Eu sei que agora parece que tem uma série que tem sido feita, eu não sei em qual canal. E eu acompanhei sempre a literatura dele, a obra ficcional dele, com bastante interesse. Mas o meu primeiro contato mesmo com a obra do Humberto Eco se deu na faculdade, no curso de comunicação, quando eu fiz comunicação, com 3 livros teóricos. Um deles foi o Apocalípticos Integrados, que ele faz uma análise do meio de comunicação de massa, do mass media. Depois, o Estrutura Ausente, que ele vai fazer uma análise a partir da arquitetura, chegando à linguagem. Né? E, finalmente, o Obra Aberta, que define um pouco uma teoria que Humberto Eco desenvolve, e o pessoal pirou um pouco nesse negócio da obra aberta, porque Humberto Eco diz o seguinte: olha, o autor entrega um livro, um romance, né? E ele não detém a interpretação daquilo. Né? Então, ele joga isso e depende do referencial do leitor. Né? E quando o leitor começa a interpretar, ele pode fazer o que ele bem entender. Né? E isso gera uma série de problemas, porque a teoria de obra aberta do Humberto Eco não cede ao leitor todo o direito de interpretação. Né? Ou seja, Humberto Eco diz o seguinte: a interpretação é absolutamente livre, no entanto, deve-se respeitar os limites da obra. Né? O autor coloca referenciais em todo o desenvolvimento do seu conto, da sua novela, do seu romance, não importa, da sua peça de teatro, não importa. E esse referencial tem que ser obedecido, é o limite que ele entrega, né, para que nós possamos interpretar essa obra ficcional. Né? O que acontece é que nem sempre isso é compreensível. Né? Um mau leitor vai fazer uma interpretação completamente aleatória, né, a respeito de uma obra. Aconteceu isso com O Nome da Rosa, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Agora, e depois, graças a esse problema, Humberto Eco escreveu um outro livro intitulado Limites da Interpretação, onde ele fala: olha, nós podemos ter uma interpretação e tomar muito cuidado com a superinterpretação, ou seja, atribuir àquela obra qualquer outra coisa que não seja referência, né, à obra. Então nós não podemos ter uma interpretação completamente aleatória. Humberto Eco tem um estilo muito engraçado, com muito humor. Eu tive um professor que conheceu pessoalmente. Uma das minhas frustrações é não ter conhecido Humberto Eco pessoalmente, e diz que, além da simpatia pessoal, ele tinha um humor muito grande em tudo o que ele escrevia e como ele via a vida. Né? Então nós temos algumas coisas interessantes. O que Humberto Eco
pega como base, e eu acredito que desde o comecinho da sua produção ficcional, eu não vou falar da produção acadêmica dele, que é muito importante, vale a pena se conhecer também, mas na produção ficcional é a ideia de paródia. Né? Ele faz não só o citacionismo, ele não só se apropria da obra de outros autores para construir as suas obras, desde O Nome da Rosa até o último romance dele, número 0, mas também a paródia. E há um texto dele dos anos de 1959, quando ele escrevia para a revista Verri, né? Que ele escreve em cima do lançamento de um livro do Vladimir Nabokov, que fez um baita escândalo, que é o Lolita. Eu vou ler só o comecinho do Lolita e depois um trechinho desse pequeno texto que Umberto Eco escreve a partir daí. O Vladimir Nabokov escreve logo na entrada do Lolita: Lolita, luz da minha vida, fogo da minha carne, minha alma, meu pecado. Lolita. A ponta da língua toca em 3 pontos consecutivos do palato para encostar ao 3 nos dentes. Lolita. Era Lô, apenas Lô pela manhã, 1,45 m de altura e um pé de meia só. Era Lola de calças compridas. Era Dolly na escola. Dolores na linha pontilhada. Mas nos meus braços sempre foi Lolita. E ele fala, né, depois, senhoras e senhores do júri, a prova número 1 é aquilo que os serafins, os próprios serafins informados e simplórios, com suas asas preciosas, invejaram. Contemplai esse emaranhado de espinhos, ele já fala que está preso, e vai falar um pouco da sua biografia, que meu pai era um homem gentil e cordial, uma salada de genes raciais, cidadão suíço, descendente de franceses e austríacos, com uma boa dose do Danúbio das veias, né? E ele vai desenvolver por aí. Umberto Eco, em 1959, nessa revista Verri, escreve um pequeno conto chamado Nonita, né? Tem uma outra tradução que é Vozita. E ele começa: Nonita, flor da minha adolescência, angústia das minhas dores. Poderei algum dia rever-te? Nonita, Nonita, Nonita. 3 sílabas como uma negação feita de doçura. Nonita. Nonita, que eu possa recordar-te até que tua imagem seja treva e teu lugar sepulcro. Chamo-me Humberto Humberto. O Humberto, ele faz uma brincadeira, porque o narrador do Nabokov é Humbert, né? Quando ocorreu o fato, eu sucumbia destemidamente ao triunfo da adolescência. No dizer de quem me conheceu, não de quem me vê agora, leitor, emagrecido nessa cela, com os primeiros sinais de uma barba profética que me endurece as faces, no dizer de quem me conheceu então, eu era um efebo valente, com aquela sombra de melancolia que creio dever aos cromossomos meridionais de um ascendente calabrês. Né? O que Umberto Eco faz é uma paródia do Vladimir Nabokov, pegando o estilo do Vladimir Nabokov, né, e inverte a história. Né? A história do Nabokov é de um homem já maduro, com seus próximos aos 50 anos, que se apaixona perdidamente por uma pré-adolescente, a Lolita, que tem 12 anos no romance, 14 nos filmes. Né? E Umberto Eco, ele faz uma sátira, uma paródia do Lolita, nesse Nonita, colocando a paixão de um adolescente, né, por uma octogenária. Né? E aí tem trechos que ele vai descrever as varizes na perna da Donita, assim como o Nabokov descrevia a pele de pêssego da Lolita, enfim. Eu comecei com essa brincadeira literária, que eu acho divertidíssimo, para poder falar um pouco do que ele vai fazer depois. Né? Ou seja, a partir dos anos 80, com O Nome da Rosa, Umberto Eco vai trabalhar exatamente
a ideia não só de paródia, mas de apropriação literária. Né? Isso se repete no Pêndulo de Foucault, na Ilha do Dia Anterior, no Baldolino, no Cemitério de Praga, na Misteriosa Chama da Rainha Loana e no Número Zero, que é a série de obras literárias. Né? Então, primeiro ponto de Humberto Eco é a paródia e a apropriação literária. O segundo é uma discussão que eu percebo que também percorre em todas as suas obras, que é a relação entre literatura e história. E aí nós temos um pequeno problema. Né? Quando O Nome da Rosa foi lançado no final dos anos 80, houve um grupo, não sei se lá fora, mas aqui no Brasil houve, que criticou, e tem gente que ainda critica ferozmente O Nome da Rosa, falando que é um livro antirreligioso, primeiro. Depois que o Humberto Eco falseia a história, né? Ou seja, ele não obedece os eventos históricos. É claramente uma má leitura, né? Uma má crítica do Nome da Rosa. É uma leitura que eu chamo de leitura ingênua. Eles se apegaram a algumas questões do romance sem perceber o romance como um todo. A primeira é que realmente ele faz uma crítica a algumas coisas da igreja, como as personagens um tanto hipócritas que existem dentro de um mosteiro medieval, ou mesmo a figura do inquisidor Bernardo Guy, que é colocado como um homem muito mau. Né? Assim como a presença de um índice de homossexualidade em algumas personagens. Isso deve ter incomodado um grupo mais conservador e ficou bastante irritado com isso, que fez com que deturpasse a sua visão do romance. Ou seja, na verdade, o que esses críticos fizeram foi confundir literatura com história e literatura com fim moral. A literatura não tem um fim moral. Pode ter, mas o papel da literatura não é ter um objetivo moral. O papel da literatura é ser literatura. O papel da literatura é estético. Né? Se ela vai ser moral, imoral, amoral, é uma discussão que não cabe, né, na análise de um texto literário. E o segundo ponto, que é a questão histórica, propriamente dita, o pessoal confunde história com literatura. Eu falo que é uma leitura ingênua e uma má leitura, não só ingênua, porque eles esquecem de uma coisa que o Aristóteles, né, e eles que querem resgatar a alta cultura, enfim, que Aristóteles diz na poética. Né? O Aristóteles ele fala que a diferença entre literatura e história é a seguinte: o historiador conta os fatos conforme aconteceram. O homem da literatura, ele está falando do autor da tragédia, ele conta o fato que poderia ter acontecido. Né? Então, nós já temos aí uma diferença fundamental e que diz o seguinte: você não pode misturar esses dois canais, senão você não vai compreender nem a história e nem a literatura. Né? De modo que essa crítica ao Nome da Rosa é uma crítica tola, né? É uma crítica ingênua, é uma crítica de mau leitor. O que acontece aqui, então, no Nome da Rosa, é que Humberto... E outra, né? Esse pessoal esquece que Humberto Eco escreveu logo em seguida, um ano ou dois depois, O Nome da Rosa, de tantas perguntas que lhe faziam, como surgiu o Nome da Rosa, o que ele pretendia com o Nome da Rosa, ele escreve o pós-escrito ao Nome da Rosa, no qual ele explica o processo de criação do seu romance. Né? E ali, nesse pós-escrito, ele fala o seguinte: olha, o que eu fiz foi uma coisa muito simples. Eu precisava que o romance se passasse em 1320 e pouco. Né?
onde havia um conflito específico entre o imperador do Sacro Império e o Papa, né? Havia um conflito que vai gerar um conflito muito mais sério, e precisava desse contexto. Eu crio um mosteiro que não existe, né? Que fica no alto ali na Itália, né? Fica num dos montes ali na Itália, é, e coloco uma série de personagens, algumas reais e algumas ficcionais. Bernardo Gui é uma personagem real, só que Bernardo Gui não é de 1300 e tal lá, ele é anterior. Então Humberto Eco explicitamente afirma que deslocou o Bernardo Gui do seu tempo, né, para encaixar no seu romance. Assim como ele altera alguns fatos que são posteriores no momento histórico para poder gerar a sua trama, para poder desenvolver a sua trama. E ali acontece uma série de coisas. Efetivamente, havia uma discussão sobre a pobreza de Cristo, né? Entre franciscanos e beneditinos, principalmente. Essa foi uma discussão efetiva. E a grande personagem, a personagem principal, o Guilherme de Baskerville, é um franciscano, né, discípulo de Guilherme de Ockham. E tem o seu opositor, que é o Bernardo Gui, que é um dominicano, né, inquisidor. E daí Dominicani, né, os cães de Deus, enfim. Outra questão que ele coloca é sobre o riso, né? E o grande vilão do Nome da Rosa será o Jorge de Burgos, que é um bibliotecário cego, calcado em Jorge Luiz Borges, que diz que Cristo nunca riu, então ele quer impedir o riso de qualquer forma. Essa é uma trama policial, de certo sentido, porque ocorrem vários crimes, enfim. Mas o interessante é que Humberto Eco mostra claramente quais as suas fontes, de onde tira essas referências. Né? E o que acontece é que não importou muito que Humberto Eco tenha confessado claramente que ele fez essa manipulação histórica para construir o seu romance com sentido, e os críticos simplesmente não levaram muito a sério. Então nós temos tanto personagens reais quanto personagens fictícios, deslocamentos históricos, né? E o mais interessante é que, como o romance se passa no século XIV, começo do século XIV, ele vai utilizar um método de escrita que é uma apropriação do discurso da escolástica. Né? Então, boa parte dos diálogos, não todos os diálogos, eles são pautados como questões disputadas tomistas. E Humberto Eco sabia o que estava fazendo. A sua tese de doutorado foi sobre o conceito de estética e de beleza em São Tomás de Aquino. Humberto Eco foi um católico na sua juventude. Pelo que eu li, ele fez parte da ação católica até entrar na universidade. Depois se afastou, mas teve relações com cardeais toda a sua vida, enfim. Né? Ele sabe o que está efetivamente fazendo. Então aqui nós temos uma questão de método. Né? Ele pega a história, desloca os fatos históricos, inclui personagens fictícias dentro de um universo supostamente real, apropria-se de um discurso que é o discurso da Idade Média, né, desse período medieval, o discurso da universidade erudito, e mais do que isso, em todo o romance, ele inclui, sem citar os autores, uma série de trechos, né, dos santos padres, dos santos doutores, né, sem contar as coisas óbvias, como Guilherme de Baskerville ter a descrição do Sherlock Holmes. Ele é uma encarnação medieval de Sherlock Holmes, assim como Jorge de Burgos é calcado claramente no Jorge Luiz Borges. Um outro elemento que é do universo real é que Humberto Eco
diz que escreveu o nome da Rosa porque ele sempre quis matar um monge, né? E aí ele resolve escrever uma paródia de novela policial, matando não um, mas uma série de monges, e todos os monges que estão ali naquela abadia perdido no meio da montanha, cercada de neve, são retratos de amigos seus, né? Ele chama isso de piscadela para o leitor, né? Todas essas apropriações. Depois ele lança um outro romance que é o Pêndulo de Foucault. O Pêndulo de Foucault ele já vai fazer uma outra coisa, a qual ele gosta muito também, também usando a ironia, também usando a apropriação de textos e também fazendo paródia, né? O Pêndulo de Foucault se passa na década de 1960. É a história de uma pequena editora acadêmica que lança um selo de obras esotéricas, né? De sociedades iniciáticas tal. E o que essas personagens fazem é criar uma sociedade secreta, falsa, né? Mas que dessa sociedade secreta falsa acaba se descobrindo que ela faz parte de várias outras sociedades secretas que acreditam, né, que vai surgir uma nova sociedade, enfim. Né? E aí tem todo um confronto. Né? E no Pêndulo de Foucault ele faz a paródia dessas obras esotéricas, citando trechos de Madame Blavatsky, citando trechos de Papus, né, e de outros autores iniciáticos, esotéricos, místicos, né, mas sempre com uma face irônica, porque a ironia do Pêndulo de Foucault é um romance imenso e muito, muito interessante, bastante árduo, inclusive. A ironia do Pêndulo de Foucault é a seguinte: ele diz, olha, como é a lógica da sociedade secreta? Como é a lógica da teoria da conspiração? Né? A teoria da conspiração é muito fácil de se resolver, a gente vê isso todos os dias no nosso tempo. O autor da teoria da conspiração pega dois fatos, ou mais, que não têm conexão, né? E ele une esses dois fatos, criando uma explicação interna que não tem como ser comprovada. Já que ela não pode ser comprovada, você cria uma verossimilhança da relação desses dois fatos. Essa verossimilhança passa a dar credibilidade à teoria conspiratória. Coisa que acontece hoje. Né? O vírus que nós enfrentamos aí nesse mundo, por exemplo, gerou uma série de teorias da conspiração. Né? Então pega-se um fato real, é o princípio que Humberto Eco segue aqui, mas para sociedades secretas. Mas pega-se um fato real, existe efetivamente um vírus. Né? Pega-se um outro fato real. Né? A China é um país ditatorial, né? Ainda de partido único comunista e tudo mais. E pega-se um terceiro fato. A China efetivamente tem comprado negócios, né, no Ocidente há pelo menos 20 anos. Né? Jornais dos Estados Unidos, terras do Brasil, empresas da Europa, enfim. Junta-se esses três pontos, né, e cria-se a ideia de que o vírus foi criado em laboratório para enfraquecer o capital do Ocidente e aí dominar o mundo e tudo mais. É uma coisa assim absolutamente delirante. No entanto, crível, porque você perde a efetiva relação entre as coisas e essa explicação falsa dá a impressão de uma lógica. A teoria da conspiração é uma ficção, né? Então nós temos, ele vai voltar à teoria da conspiração exatamente nesse ponto no Cemitério de Praga, que é uma obra mais recente um pouco, mas aqui ele vai pegar as teorias conspiratórias antissemitas, por exemplo. A ideia de que no Cemitério de Praga
a ideia de que há uma conspiração judaica internacional desde sempre, né? Tentando dominar o mundo. Né? E aqui no Cemitério de Praga ele faz um antinome da Rosa, porque todas as personagens são reais, todos os fatos são reais, tudo aconteceu exatamente dentro do tempo em que ele narra, é no século XIX, período do romantismo, e só tem uma personagem falsa, que é o narrador, né? O personagem principal, o narrador. Só que ele desenvolve toda essa teoria conspiratória dos judeus que querem dominar o mundo, cita os Rothschild e tal, e coisa que nós vemos hoje ainda, né? Falando da produção, por exemplo, dos protocolos dos sábios de Sião, e ele percorre como esses protocolos foram desenvolvidos desde sua origem. Ele chega a romancista Eugênie Sui, que ela tem a história do judeu errante, volta lá para o período medieval, volta para uma série, e chega finalmente na Rússia pré-revolucionária, quando o czar ordena a escritura, né, dos protocolos dos sábios de Sião para gerar a perseguição a perseguição aos judeus, né? Ou seja, ele demonstra de novo que há toda uma articulação ficcional para se tentar provar alguma coisa. Então, esses dois aqui estão mais próximos da teoria da conspiração, né? Do que o nosso nome da Rosa. Teoria da conspiração, aliás, e sociedades secretas é um dos temas que Humberto Eco gosta muito, sempre gostou. Ele tinha uma biblioteca bastante grande a respeito das sociedades secretas, enfim, que ele cita no romance. Mas aí nós temos exatamente isso, né? Ou seja, no Pêndulo de Foucault, ele também faz a apropriação, né? E ele chega à seguinte ideia: olha, tudo isso é feito para se criar uma grande teoria, para se demonstrar a veracidade de um fato, e se este fato não acontecer, é a prova de que ele é verdadeiro. Né? Ou seja, se for demonstrado que não há um discurso conspiratório, aí sim você tem a prova de que há uma conspiração. Eu acredito que vocês, como eu, conhecem algumas figuras que fazem isso ultimamente e, enfim, conseguem arrebanhar uma série de seguidores e tudo mais tal, exatamente com esses delírios ficcionais, né? E Humberto Eco vai fazer então o seguinte, né? Nós vimos aqui 3 momentos históricos diferentes: o Nome da Rosa, Idade Média; o Pêndulo de Foucault, década de 1960, e o Cemitério de Praga volta para o romantismo, século XIX. Um pouco antes do Cemitério de Praga, Humberto Eco escreve este outro romance, A Ilha do Dia Anterior. A Ilha do Dia Anterior não está entre os meus favoritos, né? Depois eu falo a ordem dos livros que eu gosto dele, mas ele faz uma outra experiência de apropriação estilística. Na Ilha do Dia Anterior, Humberto Eco diz que quis escrever um romance em barroco, né? Ou seja, com estilo barroco. E realmente a história se passa no século XVII. É a história de um naufrágio. Um navegador naufraga em algum ponto dos mares do sul, Pacífico, exatamente de frente a uma ilha. E ele naufraga na ilha onde passaria a linha que divide os dias. Ou seja, aquele é o ponto de mutação de um dia para o outro, de transformação de um dia para o outro. E a ilha do dia anterior exatamente por isso. Ele está no navio em um dia e essa ilha está no dia anterior ao dia do navio. Né? Ele faz esse jogo com o tempo.
E para conseguir fazer isso, ele utiliza uma série de recursos literários. Um deles é o da lista. Humberto Eco tem um outro livro muito legal que ele organizou, que é A Vertigem das Listas, onde ele percorre em toda a literatura a fixação que se tem por fazer listas, né? Desde o escudo de Aquiles, na descrição da Ilíada, até a literatura contemporânea. E no Dia da Ilha anterior, ele vai fazer imensas listas de cores, por exemplo, quando ele vê os corais do Pacífico, ele minuciosamente descreve as cores desses corais, né? Faz uma lista imensa. A mesma coisa os tons da água ou os ruídos da água, né? Ou as suas tentativas de escapar do naufrágio. Então, ele usa a forma do barroco para escrever esse livro. Uh, e a questão do paradoxo, né? Você estar em um lugar em dois tempos, né? Como isso é possível? É uma experiência de tempo. E para conseguir fazer isso, ele vai também se apropriar de algumas narrativas, principalmente do Robinson Crusoe, do Defoe, né? E do Jonathan Swift. Né? Então ele vai se apropriar das narrativas de viagens, vai se apropriar das narrativas dos diários de viagens que são típicos do tempo da narrativa do século XVI, XVII. Né? Ele desenvolve isso. De novo, nós temos a imersão em um tempo histórico, numa tentativa, para mim, que ele consegue, né, de criar uma paródia do estilo barroco. Né? Finalmente não, né, que ainda tem algumas, depois ele volta à Idade Média. Humberto Eco declarou que escreveu o Baldolino, depois que muita gente cobrou dele que retornasse à Idade Média. E ele escreve o Baldolino de uma outra forma. Ele não vai tratar mais de um mistério, de uma série de crimes. Ele não vai criar essas personagens fictícias de monges e tudo mais, mas vai inserir essa personagem Baldolino num contexto do século XII, virada do século XI para o século XII, pautando toda a sua narrativa nas novelas de cavalaria, né? E inclusive o primeiro capítulo do Baldolino é um manuscrito que os medievais escreviam no pergaminho para reutilizar, eles raspavam para escrever por cima, era muito caro. E o Baldolino ele começa com Ratispone anno Domini, né? Ele escreve com dois N's, aí está arriscado, Domini mensi dezembri MCLV, Crônica Baldolini, Cognomento de Aulario. Eu, Baldolino de Galiudo dos Aulares, com uma cabeça que parece um leão, aleluia, sejam dadas, graças ao Senhor que me perdoe. Fiz o maior roubo de minha vida, ou seja, peguei um cofre do bispo, Otto, muitas folhas que devem ser talvez coisas de a cancelaria imperial, et raspei quase todas, menos onde não deu para sair, et agora tenho bastante. Ele escreve, então, numa língua medieval. Aqui a tradução, né? Mas Humberto Eco faz isso no italiano medieval, né? Na língua vulgar medieval. E ele mantém os trechos em latim que o Baldolino não consegue raspar. E o Baldolino é uma figura curiosa, que ele segue primeiro a novela de cavalaria. O tipo de narrativa da novela de cavalaria, das aventuras de cavalaria. Quem quiser assistir a live da semana passada, nós falamos exatamente sobre uma novela de cavalaria, A Demanda do Graal, que ele apropria aqui também. Né? Depois a sermonística. Né? Há trechos inteiros
que nos remetem aos sermões medievais. Ao contrário do Nome da Rosa, que ele pretendia fazer uma investigação policial, escolástica, né? Aqui o Baldolino ele vai tratar com ironia dos mitos literários. Então nós identificamos alguns dos mitos literários. Um deles é o próprio Círculo Arturiano do Graal. O Baldolino encontra o Santo Graal, só que ele falsifica o Santo Graal, né? Ele pega um pratinho qualquer que está na cabana do pai dele, que está moribundo, e fala que é o Santo Graal. Ele falsifica documentos, por exemplo, ele falsifica documentos que concedem direitos políticos à igreja, né? Depois nós temos outras narrativas míticas típicas da Idade Média, incluídas aqui. Uma é a busca do reino de Preste João. O reino de Preste João é um mito medieval de que existiria em algum lugar, às vezes para lá da Índia, às vezes na África, um reino que é de um rei cristão isolado no meio dos povos bárbaros e dos povos não cristãos, leia-se muçulmanos. E várias pessoas tentaram encontrar efetivamente esse reino do Preste João. O reino do Preste João seria um reino riquíssimo, né? Quase que um país da cocanha, que é outro mito medieval, né? Um país no qual não se precisa fazer nada, né? Os pássaros já voam assados, as árvores dão pães, as fontes são de vinho, os peixes pulam prontos do rio, né? É um mito muito curioso porque revela a carência do povo, né? A carência do povo europeu, a fome, a doença, a miséria, a opressão. Eles imaginam esse reino no qual eles não precisam fazer absolutamente nada. E isso está também no reino do Preste João, né? Para vocês terem uma ideia, o rei de Portugal, um desses manuéis da vida, eu não lembro qual, efetivamente ordena uma jornada para a África a fim de encontrar o reino de Preste João, né? Há uma narrativa de naufrágio, inclusive. Onde está o livro sobre naufrágio? Aqui, espera um pouquinho só que eu vou pegar. Há uma narrativa de naufrágio aqui na História Trágico-Marítima, é uma coletânea de histórias de naufrágio dos séculos XV e XVI, no qual há um sobrevivente que relata que havia partido rumo à África exatamente para encontrar o reino de Preste João, né? Esse rei mítico cristão, um cristão originário, um cristão primitivo no sentido de ser um dos primeiros cristãos, né? E isso significaria, inclusive, chegar ao reino do Preste João, ter um contato imediato com os primeiros herdeiros da tradição de Cristo, né? Outra referência são as narrativas de busca do Éden, do Jardim do Éden, que estaria no alto de um monte ali para lá da Índia, e os bestiários todos, né, os animais fantásticos, aqueles seres que são descritos nos bestiários medievais. Baldolino chega nesse reino, que é separado por um rio de pedras, né, de pedras mesmo, correntes. Ele chega nesse reino e encontra ali centauros, encontra uma série, eu esqueci o nome dos seres, mas que tem olhos nos ombros, uma boca pequenininha que eles só conseguem comer por canudos, ou aqueles que têm um único pé que correm, deitam e se cobrem com o pé. Eles pegam todos esses mitos, ele pega todos esses mitos, e o Baldolino tem um filho com uma moça que é metade cabra, né? Que se apaixona perdidamente ali, e esses seres são os guardas do reino de Preste João, e eles que impedem o acesso direto ao Jardim do Éden. O Baldolino tem um filho com a mulher cabra.
É, esses bestiários, inclusive, ou essa ideia fantasiosa dos bestiários, se eu não me engano, o Santo Agostinho trata. Eu não lembro agora se nas Confissões ou se na Cidade de Deus, mas ele fala na possibilidade da existência desses seres. Né? Se é imaginável, se nós conseguimos imaginar um ser fabuloso desses, esses seres são possíveis na criação de Deus. Né? E o Baldolino ele pega mais ou menos isso. E a Idade Média seguiu exatamente isso. São seres possíveis. Né? Depois Humberto Eco ele volta para o século XX, naquele que eu considero talvez o grande romance dele, que é A Misteriosa Chama da Rainha Loana. Esse romance se passa. Ele inicia, na verdade, ele se passa nos anos 2000, romance é de 2000 e pouco, 2000 e. Deixa eu ver, 2005, comecinho do século XXI. O Nome da Rosa é de 88. Eu considero O Nome da Rosa um dos grandes romances do século XX e O Misteriosa Chama um dos grandes romances do século XXI já. Né? É uma pena, O Misteriosa Chama não teve uma grande vendagem, a gente encontra baratinho, enfim. Mas é um romance curioso, completamente ilustrado, né? Completamente ilustrado, com seleções e ilustrações, muito interessante, que narra a história de Ambo. Né? Aqui nós temos uma terceira vertente, além da relação da paródia e da história. O romance passa na época contemporânea do narrador, 2000 e pouco. Ele cita fatos contemporâneos, como a Guerra do Iraque, né? É o período do George Bush. E esse Ambo, que é um livreiro, ele trabalha com obras antigas do século XVI. Ele tem uma loja especializada nisso, na Itália. Esse homem sofre um AVC. Né? E começa o romance com ele acordando desse AVC, né? E com uma pergunta, um médico perguntando: o senhor, como se chama? Né? E Ambo respondendo: espere, está na ponta da língua. Tudo começou assim. Era como se acordasse de um longo sono, e, no entanto, ainda estava suspenso em um cinza leitoso. Ou, quem sabe, não estava acordado, mas sonhando. Era um estranho sonho, desprovido de imagens, povoado por sons. Como se não visse, mas ouvisse vozes que me contavam o que deveria ver. E contavam que eu ainda não via nada, exceto um fumegar ao longo dos canais, onde a paisagem se dissolvia. Bugres, disse a mim mesmo, estava em Bruges. Já estivera em Bugres, a morta? Onde a névoa flutua entre as torres como um incenso que sonha? Uma cidade cinzenta, triste como uma tumba florida de crisântemos, onde a bruma pende desbeiçada das fachadas como um arras. Minha alma limpava os vidros do bonde para afogar-se na névoa móvel dos sinais. Névoa, minha incontaminada irmã, uma névoa espessa, opaca, que embrulhava os rumores e fazia surgirem fantasmas sem forma. Por fim chegava um despenhadeiro enorme e vinha uma figura altíssima, envolta num sudário, um rosto para condor imaculado de neve. Eu me chamo Arthur Gordon Pym. Aqui nós temos em um parágrafo pelo menos 7 diferentes referências literárias. Humberto Eco, nessa falta de memória, ou seja, graças a esse AVC do Iambo, ele vai construindo sua narrativa a partir de leituras que ele fez. E a resposta, como você se chama? Ele responde: eu me chamo Arthur Gordon Pym. E o médico diz: não, o senhor não se chama Arthur Gordon Pym, sinto muito, seu nome não é esse. Aí o Iambo pensa e fala: bom, então chamam-me Ismael?
né? Arthur Gordon Pym, do Edgar Allan Poe, As Aventuras do Arthur Gordon Pym, Chamam-me Ismael, é a frase de abertura do Moby Dick, do Melville, né? Todo romance vai ser construído em cima de outros romances. Inteirinho, do começo ao fim. Isso porque a personagem perde toda a sua memória referente aos fatos de sua vida e sua memória referente à realidade que o cerca, mas guarda toda a sua memória bibliográfica. Ele esquece o seu nome, esquece das sensações que ele tem, esquece da sua mulher, esquece dos seus filhos, dos seus netos, do seu sócio, da bela Sibila, que é a sua empregada na livraria, esquece absolutamente tudo, mas ele é uma enciclopédia. Né? Ele lembra de todos os fatos que leu, todos os dados que leu, e ele responde a partir de lugares comuns. Né? Esse é o drama inicial, que gera questões extremamente engraçadas. Né? Os netos vão visitar esse Yambo, ele fica feliz em ver os netos, pega no colo, né? Os netos, brinca com os netos, e ele fica preocupadíssimo, mas eu estou sentindo prazer em ter essas crianças que eu não conheço no meu colo, serei eu um pedófilo? Né? Da mesma forma com a mulher dele, né? Ele vai para casa, eles estão em casa, ele reaprende o sabor da pasta de dentes. Ele tem uma cena que ele fala do prazer de coçar o saco, né? Com descrição e tudo. E ele faz sexo com a sua esposa, óbvio, né? E terminando a relação sexual, falando, não é à toa que dizem que é bom. Né? E ela fala, pois é, eu tive que estar casada por 40 anos para tirar a virgindade do meu marido. Né? Então tem fatos realmente curiosos, engraçados. E o que acontece para ele resgatar? E aí vem o núcleo do romance. Para resgatar a sua memória é voltar para a casa da sua infância, num lugar do interior da Itália, e nessa casa da infância começar a mexer, a tentar ter um encontro de memória com os objetos que estão guardados nessa casa desde quando ele era criança. E o que acontece aí é que ele viveu nessa casa nos anos 30 até 1944, 45, ou seja, ele pega o período da guerra. E a discussão muito interessante que dá na segunda e terceira partes do Misteriosa Chama da Rainha Luana é esse retomar todos aqueles materiais que entregavam para as crianças estudarem numa escola fascista. Né? Então, os hinos fascistas que as crianças cantavam, as cartilhas fascistas que nas quais as crianças estudavam, cheias de valores fascistas, da grande Itália, heróica Itália imperial. Né? A figura do Duce sempre presente. As redações que esse jovem menino Iambo acaba se vendo obrigado a escrever sem saber, ele adulto, se ele escrevia porque acreditava efetivamente naquele discurso que a escola lhe impunha, ou se ele escrevia porque ele sabia que escrevendo daquela forma ele ia conseguir uma nota. Né? Há uma fala muito interessante da esposa do Iambo, que diz o seguinte, mas você mesmo diz que crianças são sempre interesseiras. Né? Que crianças sempre vão ser simpáticas com o tio, porque o tio carrega balas no bolso. Né? É uma visão tanto cética e cínica a respeito da realidade. E ele percorre, então, toda essa educação fascista, reproduzindo os hinos e reproduzindo trechos das obras literárias. O que acontece é que, num determinado momento, ele encontra perdido ali, no meio da sua coleção de antiguidades, de quinquilharias, uma primeira edição de William Shakespeare. Né?
E essa primeira edição faz com que a pressão dele suba e ele tem um novo AVC. E a rainha Loana do texto é uma personagem literária da infância dele. E ele termina o romance com uma paródia explícita do livro do Apocalipse, né? E, portanto, ora rezo. Ó boa rainha Loana, em nome de teu amor desesperado, não te peço que despertes do seu sono de pedra as suas vítimas milenares, mas apenas que me restituas um rosto. Eu que da ínfima laguna do meu sono forçado vi aquilo que vi, peço-te que me leves mais acima em direção a uma aparência redentora. E ele continua. E por fim, santo Deus, eu vi. Vi como um apóstolo, vi o centro do meu Aleph, no qual transluzia não o infinito mundo, mas a miscelânea de minhas recordações. Assim a neve ao sol se desvela, e assim o vento nas folhas leves reaflora a sentença de Sibila. Com certeza eu vi, mas a primeira parte da minha visão foi tão ofuscante que foi como se em seguida eu mergulhasse de novo num sonho nebuloso. Não sei se num sonho se pode sonhar que se dorme, mas é certo que se sonho, sonho também que agora estou desperto e recordo daquilo que vi. E estava diante da escada do meu liceu, que subia branca em direção às colunas neoclássicas que enquadravam a porta de entrada. Fui arrebatado em espírito e ouvia como que uma voz poderosa que dizia: o que agora verás, podes escrever em teu livro, pois ninguém o lerá, já que estás apenas sonhando que o escreves. E no topo da escada apareceu um trono, e no trono havia um homem com rosto de ouro, de sorriso mongólico e atroz, a cabeça coroada de chamas e esmeraldas, e todos erguiam seus cálices para render homenagem a ele, Ming, o senhor de Mongo. E no trono estavam 4 viventes, Tum, com rosto de leão, e Vultano, com asas de falcão, e Barim, príncipe da Arbórea, e Urasa, rainha dos homens magos. E Urasa estava descendo a escala, envolta em chamas, e parecia uma grande meretriz amantada em púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, ébria do sangue dos homens vindos da terra. E ao vê-la, assombrava-me um grande assombro. E Ming, sentado no trono, dizia querer julgar os homens da terra, e casquinava lúbrico diante de Dali Arden, ordenando que fosse dada em pasto a uma besta vinda do mar. E a besta tinha um horrível chifre na testa, a goela escancarada e os dentes aguçados, e as patas de rapinador e a cauda como 1000 escorpiões, etc, etc, etc. Ele está descrevendo histórias em quadrinho, né? Então, aqui ele faz uma dupla apropriação. A primeira é do seu Aleph, que ele retoma claramente o conto do Jorge Luiz Borges, o Aleph, no qual uma personagem encontra um ponto embaixo da escada do porão da casa onde ele está, esse ponto é o Aleph, que concentra todas as coisas do universo de todos os tempos em um único ponto, né? E esse narrador observa esse Aleph. Aqui, o segundo AVC é o Aleph do Yambo. Ele vê todas as coisas acontecendo. Então ele se apropria, primeiro, do Apocalipse bíblico. Segundo, de um conto do Jorge Luiz Borges. E terceiro, de toda a cultura pop, das HQs, os quadrinhos de Flash Gordon, principalmente, né? Depois ele vai desenvolver uma série de coisas. Ou seja, e aqui então nós temos mais uma relação, né? Primeiro da história, segundo da apropriação das culturas, das diversas culturas, como um labirinto de memória, né? E o caráter um tanto autobiográfico. Humberto Eco ele afirmou em entrevista que esse é o romance mais autobiográfico dele, porque ele realmente retoma fatos da sua infância, quando ele é educado
segundo os moldes fascistas italianos. Né? E, finalmente, talvez o mais fraco dos romances do Eco é o número zero. Esse é bastante recente. Esse é de 2015. Essa edição é de 2015. Humberto Eco. É isso aí. Morreu há uns 2, 3 anos. É isso. E nesse romance ele retoma tanto a questão das ordens secretas e das teorias da conspiração, mas ele levanta uma discussão que é muito atual também, e já era na sua época, pelo menos na Itália, que é a questão das fake news, né? É a questão da notícia falseada com um determinado fim. Né? O Número Zero é um jornal que é escrito depois do fato, mas datado antes do fato, para parecer que ele anunciava aquilo que iria acontecer. Né? Então, gente, o Humberto Eco ele pega a questão da história como base da sua narrativa, recriando a história. Né? A literatura não se dá por fidelidade aos fatos. A literatura se dá por possibilidades de trabalhar esses fatos. O próprio Aristóteles ele fala da verossimilhança, né? Que existem duas verossimilhanças no texto da tragédia, e isso a gente aplica a toda a literatura. A verossimilhança interna, que são os fatos do próprio romance, e a verossimilhança externa, aqueles fatos da realidade no qual nós reconhecemos o que acontece, o que acontece nesse romance frente à realidade. Né? Então, Humberto Eco, na Idade Média, ele desloca fatos, mas nós conseguimos imaginar e cogitar a abadia, porque nós conhecemos uma abadia. Não importa se aquela abadia é real ou não. Nós reconhecemos os fatos do pêndulo de Foucault e acreditamos nesses fatos do pêndulo de Foucault ou, sei lá, do cemitério de Praga, porque nós temos referências reais, né, que nos levam a acreditar nessa narrativa. A literatura, nessa visão que Humberto Eco nos apresenta, é como se fosse um jogo, né? Um jogo com estilos. Claro que o problema da leitura de Humberto Eco, e ele identifica isso, é que vai depender muito do leitor e do referencial do leitor. Então, quem pegar um romance como O Nome da Rosa, por exemplo, sendo apenas um leitor mais simples, sem grandes referências e tudo mais, ele vai se apegar à narrativa policial. Nós temos o Guilherme de Baskerville, né, que é o detetive, o Adso de Melk, que é o seu Watson e o narrador, investigando uma série de crimes que seguem os dias do Apocalipse, né? Os fatos do Apocalipse, os selos do Apocalipse. Um leitor um pouco melhor vai notar que há um contexto histórico que interfere na narrativa. Um leitor mais aprofundado, com mais referência, vai perceber que todo o romance é construído a partir de um esquema, né, da escolástica medieval. Então nós temos aí níveis de leitura que permitem aprofundar e perceber um pouco mais o que acontece. Há trechos imensos em latim que o próprio Humberto Eco fala, olha, você não precisa entender latim, esse latim aí pode funcionar só como um eco sonoro para a abadia, mas os trechos em latim são apropriações de São Tomás de Aquino, de Santos Padres, né? Enfim. De modo que o que eu queria falar um pouquinho era apresentar essas linhas de raciocínio, né, a respeito de Humberto Eco e desmistificar um pouquinho aquilo que criticam no Nome da Rosa. Acho que é um autor que vale a pena ser lido. Eu sou um leitor voraz do Humberto Eco, né? Eu gosto tanto do Humberto Eco que uma vez eu sonhei que eu estava conversando com Humberto Eco
e Humberto Eco escrevia um romance sobre Santa Teresa d'Ávila, e olha só, eu não anotei nada, né? Eu podia ficar rico com isso, mas enfim, né? Mas a série de livros da minha preferência é A Misteriosa Chama, da Rainha Luana, depois O Nome da Rosa, né? O Pêndulo de Foucault, O Baldolino, aí vem O Cemitério de Praga, A Ilha do Dia Anterior, é realmente o que menos me agrada, e o número 0, que é o derradeiro. Essa é a sequência da minha preferência pelas obras do Humberto Eco. Bom, pessoal, é mais ou menos isso. Querer só um papo rápido a respeito de história, literatura, referências e método narrativo. Há uma grande discussão se Humberto Eco seria o tal pós-moderno, e ele respondia a isso falando que não, né, que a literatura se apropria de textos alheios desde sempre. Né? Nós apenas não temos as referências. E eu concordo com Humberto Eco. Há sonetos de Camões que são claras apropriações de Petrarca. Né? Então as narrativas conversam entre si. Há uma frase do Ados de Melk, no Nome da Rosa, que eu acho que sintetiza muito isso, sintetiza perfeitamente. Ele diz: até então, Ados de Melk diz isso, até então eu pensava que os livros tratassem de coisas, falassem de coisas, coisas externas, né? Um livro sobre botânica falasse sobre plantas, um livro de teologia falasse sobre Deus, um livro de literatura falasse sobre aventuras, né? Um livro de história falasse sobre um fato histórico. E ele diz: mas eu percebi o seguinte, que os livros não falam de coisas, os livros falam de outros livros. Né? Os livros sempre falam de outros livros. Um livro não se constrói apenas com a vontade do autor. Né? O livro sempre se constrói a partir. Nossa, muito quente. A partir das leituras que esse autor faz. Isso, de novo, é Jorge Luiz Borges. Né? Eu acredito que Humberto Eco tivesse uma paixão muito grande pelo Borges. A gente nota referências a Borges constantemente na sua obra. Então, livros nunca são livros que tratam de algo. Livros são objetos que tratam de outros livros. Né? Essa é a ideia do Humberto Eco. Então, pessoal, foi isso a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham curtido. E lembrem-se que o povo que critica Humberto Eco falando mal do Nome da Rosa é um povo que não sabe ler. É um povo ingênuo, é um leitor bem limitadinho. Tá? Pensem nisso. E leiam Humberto Eco, tá bom? Eu acho que realmente vale a pena. Bom, pessoal, muito obrigado. E vamos ver semana que vem o que é que eu faço. Tá bom? Valeu para todos vocês. Deixa eu ver quem é que está presente aqui. Rapidinho. Nossa, temos várias pessoas aqui. Mirti, tudo bom? O Sérgio Spielman, grande abraço. A Sui, oi Sui, tudo bom? Vinícius Pina, como é que você tá? Sara Connors, como é que você tá, Sara? Bárbara, tudo bom? Abraço. O Marcos Paulizini. Ruth que está aqui. Ruth que está aqui assistindo. Ruth foi uma das minhas primeiras alunas na faculdade, Ruth, né? Quanto tempo, que legal. Renata, Clemente, Cláudia Nami. Oi, Nami. Estudou comigo, a Nami. Márcia Stillman, tudo bom? Leonardo Pataca. Manuel Cruz, meu caro. Rudyard, grande abraço também. Walker Vilas Boas. Valmir de Souza, colega meu. Oi, Suzé, tudo bom? Geise Rafael.
Bruno, Augusto, Ica Mendes, tudo bom, Ica? Grande abraço, manda um abraço pro Murilo, Maurício, Theo, grande Theo, eu vou indicar para vocês, esse Theo Alves é um dos nossos maiores escritores hoje, poeta de primeira, recém lançou um livro de contos, talvez a gente possa bater um papo, Theo, o que você acha? Bolar um papo, nós dois? Tá bom? Então, muito obrigado, gente. Grande abraço para vocês. E semana que vem a gente tá aí de novo. Valeu! Grande abraço.